Tudo bom, meus amigos terceiranistas? Estamos aqui mais uma vez com aquela aula de revisão em História Geral dos assuntos que a gente viu no primeiro ano e no segundo. Estamos vendo os assuntos, que concluem o primeiro ano e iniciam o segundo ano. Desta feita é o capítulo 13, que fala sobre a formação dos Estados Nacionais. O título do capítulo é Tempos de Reis Poderosos e Impérios Extensos. Na verdade, o nome é a formação das monarquias nacionais, dos Estados Nacionais. Muito bem, você viu o capítulo, você está com o livro, não é isso? O capítulo começa com uma provocação, como sempre, para a gente pensar uma série de perguntas. Um retrato onde está a Rainha Elizabeth I da Inglaterra. O nome do retrato não é o retrato da rainha. O título do retrato é O Retrato da Armada. E você vê que lá no fundo do retrato tem uma pintura de navios. Tem uma coroa, tem um globo terrestre e a rainha está com a mão em cima. A rainha está coberta de joias, pérolas no cabelo e por todo o vestido. Aliás, uma roupa riquíssima, um colar imenso de pérolas. O que é que essa imagem pode significar? Há uma série de perguntas aí para provocar na gente perceber que um quadro é um documento histórico, que ele tem muitas informações sobre o tempo que ele representa, que ele retrata, que ele mostra. É isso daí. Muito bem, o assunto na página seguinte começa a falar sobre como essas monarquias nacionais foram se formando. E essas informações a gente já tem faz tempo. A partir do século XI, estou seguindo a ordem do livro, uma série de mudanças vão acontecendo no feudalismo. Primeiro, o fim das guerras entre os senhores nobres, entre os nobres feudais, provoca uma relativa época de paz. As pessoas podem trabalhar, podem produzir. Uma série de avanços tecnológicos trazidos pelos muçulmanos vão renovar os instrumentos de trabalho do mundo feudal. Novas técnicas agrícolas, novas técnicas de irrigação, novas formas de arar o campo. Isso aumenta a produção. O aumento da produção aumenta o comércio interno. Então, as feiras medievais que aconteciam uma vez por ano passam a acontecer 2, 3, 4 vezes por ano. O excedente começa a ser negociado. E aí os velhos caminhos, as velhas estradas da época dos romanos, que estavam meio abandonadas, começam a ficar importantes. E determinados lugares onde as feiras aconteciam vão criando espaços urbanos, vão se formando cidades comerciais, burgos, onde os comerciantes burgueses vão formar uma nova classe, burguesia, que não tem nada a ver com o mundo feudal. Não é isso? Não estão submetidos às relações de suzerania e vassalagem, nem às relações de domínio e servidão. O mundo feudal está começando a mudar. Aí acontece que lá no Oriente, os turcos seljúcidas invadem parte de uma região que era chamada pelos cristãos de Terra Santa. Essa região já tinha sido dominada por muçulmanos, os omíadas e os abássidas, que eram califas descendentes de Maomé, que tinham uma certa tolerância para com judeus e cristãos. Por isso, os cristãos podiam visitar aquelas regiões que eram chamadas de Terra Santa, lugares onde Jesus e os apóstolos teriam passado, e os cristãos visitavam essa região sem problema. Acontece que os turcos seljúcidas muçulmanos eram intolerantes com cristãos e também com judeus. Para eles, cristão bom era cristão morto, preferencialmente assado na grelha ou frito no azeite. E aí, resultado, ninguém mais podia visitar os lugares sagrados.
O Império Bizantino pede ajuda ao mundo feudal para, juntos, unidos, lutarem contra esse inimigo do cristianismo, os seljúcidas. Começava um conjunto de guerras que a gente chama cruzadas contra os seljúcidas. A gente já sabe, e o livro diz isso, que essas guerras militarmente foram um fracasso, mas elas vão provocar mais mudanças do que aquelas que já tinham acontecido a partir do século XI. O comércio internacional entre o Oriente, passando por Constantinopla e pelas cidades do norte da Itália, e por Barcelona, e por Lisboa, e chegando até Londres, esse comércio que era muito raro, começa a crescer. O comércio internacional de produtos vindos do Oriente, as especiarias. Aí, lógico, a burguesia vai se tornando mais forte. E aí o mundo feudal dos senhores que estavam voltados para os seus castelos e o seu mundinho pequeno do feudo, começam a perceber que um outro poder, o poder do dinheiro, começa a aparecer, a se tornar importante. Outra coisa também, os reis, aproveitando que muitos senhores feudais morreram nas cruzadas, os filhos desses senhores foram com os pais, morreram também, muitos feudos ficaram sem herdeiros. E aí a gente já sabe que feudo sem herdeiro volta para a mão do rei. O rei, que até então tinha poucos feudos, começa a ficar um senhor feudal importante, rico. E com o apoio da burguesia, esse rei permite que o comércio dentro de sua área se desenvolva mais. E o rei passa a cobrar impostos sobre isso. O rei vai ficando mais rico, mais poderoso, com mais terras. Muitos senhores feudais não morreram nas cruzadas, mas o gasto que tiveram com as cruzadas deixou-os economicamente ruim. O rei vai proteger esses senhores feudais, vai ajudá-los economicamente, mas em troca vai querer a submissão desse senhor feudal ao poder real. Está percebendo? A estrutura de poder começa a mudar. Não são mais os senhores feudais aqueles que têm a última palavra sobre tudo, mas o rei começa a mandar em muitas coisas. Aí você vai lembrar, peraí, mas e o poder dos papas? E a igreja que era poderosa? A igreja também foi abalada com o fracasso das cruzadas. A igreja também perdeu dinheiro, perdeu prestígio com o fracasso das cruzadas. E aí vai haver um choque entre os interesses dos reis, que estão se tornando fortes, e os papas que estão enfraquecendo. Nesse confronto, os papas levarão a pior no século XIV. Um rei da França, a gente vai ver isso, Filipe IV o Belo, prende um papa que morre na prisão, e esse rei Filipe IV faz com que os cardeais, aqueles bispos que elegem o papa, elegessem um cardeal francês, que vai ser o Papa Clemente VI. E esse papa vai ser levado para a França, para um feudo que a igreja tinha na França, em Avignon. Durante 80 anos, os papas vão estar na França, independentes do rei da França. Em 1387, Clemente VII, um papa, sai da França e volta para Roma, desafia o poder do rei. O rei da época elege então um outro papa. A igreja passa a ter 2 papas. O imperador do Sacro Império diz: por que eu vou obedecer o papa de Roma? Ou obedecer o papa francês? E elege um terceiro papa. Pronto. A igreja agora está dividida. Tem 3 papas ao mesmo tempo. Você está vendo? Você está vendo que o século XIV e o começo do século XV foram cruciais para os soberanos fortalecerem seu poder e os estados nacionais se formarem? Pronto. É isso que esse capítulo está falando. Aí ele começa com a monarquia inglesa. Aí cita Guilherme, um duque da França, da Normandia, que invade a Inglaterra. E na Batalha de Hastings, derrota Guilherme I da Inglaterra. Derrota o rei da Inglaterra,
que era Haroldo II, e ele se torna rei da Inglaterra, o tal do Guilherme, com o título de Guilherme I. Pronto. A partir daí começa a monarquia inglesa como a gente conhece hoje, a formação do Estado Nacional Inglês, né? Henrique II vai dar continuidade ao que o pai deixou e continua centralizando o poder. O filho de Henrique é Ricardo I, apelidado Ricardo Coração de Leão, participou da Terceira Cruzada, né? Perdeu, né, as terras que a família possuía na França, né? Mas o irmão dele, enquanto ele estava nas cruzadas, João, apelidado Sem Terra, inventou de aumentar os tributos, os impostos, para custear o funcionamento da monarquia, né? Os nobres se rebelaram e impuseram a esse rei uma carta que limitava o poder real. Vê que o parlamento inglês começa a surgir aí, né? Estamos em 1215 do documento chamado a Magna Carta. Aí o livro traz uma página onde se cita alguns artigos da Magna Carta, ou Carta Magna, também se diz assim. Tá vendo? Aqui, e João sendo obrigado a assinar o documento na frente da nobreza da Inglaterra, não é? Muito bem, Henrique III é outro soberano importante. Resolveu desrespeitar a Magna Carta, não é? E uma revolta da burguesia e da nobreza contra o rei obrigou o rei a reconhecer a força do Grande Conselho, que agora, não é, passava a se chamar Parlamento. Surge então um órgão chamado Parlamento para assessorar o rei no governo. Aí segue o livro falando sobre, não é, a evolução do parlamento, o surgimento de duas câmaras de representação: a Câmara dos Lordes, formada pela alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, com a pequena nobreza e a burguesia, né? A alta nobreza, claro, o clero faz parte da alta nobreza. Então, você já vê o parlamento dividido em Câmara Alta, né? Right Parliament, como era chamado, e o Rump Parliament, a Câmara Baixa. Aí, o livro interrompe a história da Inglaterra e vai para a França. Aí fala da formação da monarquia francesa. Filipe Augusto, né, que participou também da Terceira Cruzada, junto com Ricardo Coração de Leão, né? Ele escolhe a cidade de Paris para ser capital. Até então, ou era a cidade de Aix-la-Chapelle ou a cidade de Reims. Ele transfere então dessas duas cidades para Paris, que fica mais ou menos, não é, numa região central do norte da França. O filho dele, Luís IX, vai participar também de uma série de guerras das cruzadas, a 7ª e 8ª Cruzadas. Muito bem, é ele que inicia a centralização do sistema de pesos e medidas, a moeda, as leis, não é? Os pesos dos produtos. Essa centralização foi importante, não é? A gente sabe que centralizar leis, moeda, pesos, medidas, tudo isso fortalece o poder real. O rei, esse daí, não é, Luís IX, estimulou também o comércio e a arrecadação de impostos e o pagamento de exércitos. Filipe IV o Belo fortaleceu esse que eu falei, que prendeu o Papa Bonifácio VIII, não é? E o filho dele não deixou herdeiros. E o que foi que aconteceu? Os reis da França, que descendiam de nobres franceses, reclamaram o trono. Os franceses não aceitam a ideia de ter um rei inglês governando a França. Começava então uma guerra entre a Inglaterra e a França. 1337 começou a chamada Guerra dos
100 anos. É no episódio da Guerra dos 100 Anos que vai aparecer a figura de uma mulher, uma camponesa, Joana, que morava numa vilazinha chamada, né, Arc, por isso ela é Joana d'Arc, não é? Então, a donzela de Orleans era a região onde estava essa vilazinha. Ela diz que é uma enviada de Deus para salvar a França do domínio inglês. Ela é feita então cavaleiro e passa a comandar os exércitos da França. E a partir de 1420, com a liderança de Joana d'Arc, né, a França passa a vencer a Inglaterra. Mesmo com Joana d'Arc sendo presa e condenada pela Inquisição inglesa, a guerra prossegue e a França termina derrotando a Inglaterra. E com isso, 1453, a França centraliza o poder. Em 1453 terminou a Guerra dos 100 Anos. E lá na Inglaterra a nobreza começa a brigar entre si, a nobreza inglesa. É a Guerra das Duas Rosas, envolvendo duas famílias. A família York, que tinha como símbolo uma rosa branca, e a família Lancaster, que tinha como símbolo a rosa vermelha. Essa guerra durou até 1485, né? Então mais ou menos 1455 mais 30 anos, né? E a família Tudor termina se tornando a família real, né? Nem os York, nem os Lancaster. A família Tudor, com um rei chamado Henrique VII, assumiu o trono e continuou o processo de centralização do poder político. O livro não fala aqui, mas eu vou já antecipar, como se formaram Portugal e Espanha. A gente já sabe que, com a queda do Império Romano, a região que a gente chama hoje de Península Ibérica se tornou o reino dos visigodos, um povo bárbaro que invadiu a Península Ibérica. E o reino dos visigodos se tornou um reino importante. A capital era a cidade de Toledo, uma das mais ricas cidades da época, né? Mas isso entre o ano 500 e o ano 700, 200 anos. Mas em 711, a Península Ibérica vai ser invadida por o que hoje a gente chama de Gibraltar, vai ser invadida por muçulmanos vindos do norte da África, apelidados mouros. Mouro quer dizer moreno, de pele morena, de pele escura. Então esses mouros invadiram a Península Ibérica e formaram numerosos califados. Os visigodos, a nobreza visigoda, fugiu então para o norte da Península Ibérica e formou na região das Astúrias um reino cristão que vivia o tempo todo brigando contra esses califados. A época em que começaram as cruzadas, o século XI, o finalzinho do século XI, o reino das Astúrias já tinha sido dividido em 3 reinos: o reino de Leão, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Esses 3 reinos lutavam contra os mouros. E aí um rei de Leão, chamado Afonso VI, convocou nobres da Europa para brigar na Península Ibérica. Por que diabo vocês vão brigar lá no Oriente contra os turcos seljúcidas? Querem brigar contra muçulmano? Aqui na Península Ibérica tem. Só que era, como é que se diz, mais elegante, era de bom tom, era chique você ir brigar no Oriente. Era uma forma de status social. Mas nobres que não podiam ir para o Oriente, não tinham dinheiro para fazer isso, terminaram indo brigar na Península Ibérica. Então, 2 primos franceses, parentes do rei da França, né, da região de Borgonha, uma região rica do sul da França, esse pessoal, Dom Henrique de Borgonha e Dom Raimundo de Borgonha, foram para o reino de Leão brigar contra os muçulmanos ao lado de Afonso VI. Quando as guerras terminaram com a vitória de Afonso VI e seus nobres,
Afonso então começou a distribuir as terras dos muçulmanos que foram conquistadas com os nobres que o acompanharam. E os nobres franceses ganharam um presente. Raimundo ganhou a mão da filha de Afonso, a princesa Dona Urraca, que seria a futura rainha. O nome é feio, Urraca, mas a mulher é bonita. Além do mais, Raimundo passou a ser o esposo de uma futura rainha. Ele saiu da França sem nada. Era nobre, mas não tinha terra. Virou conde e, além do mais, marido da futura rainha. Um negoção. O primo dele, Henrique de Borgonha, também ganhou um casamento. Afonso VI tinha uma filha fora do casamento legítimo, não é? Com Dona Leonor, a princesa chamada Dona Teresa. E Dom Henrique casou com Dona Teresa e ganhou o título de conde e um pedaço de terra que era o chamado Condado Portucalense, o que é hoje uma parte de Portugal. Pois bem, o filho de Dom Henrique, Dom Afonso Henrique, resolveu transformar o seu condado em reino, lutando contra a própria mãe, né, a Dona Teresa. Ele transforma o condado dele em Reino de Portugal, reconhecido pelo Papa em 1143. Enquanto isso, Leão, Navarra e Aragão continuavam brigando contra os muçulmanos. O rei de Leão casou-se com a princesa de Navarra. O rei de Aragão casava com princesas de Leão. E vai surgir de Leão um novo reino, o reino de Castela. Então você vai ter Leão, Castela, Navarra e Aragão. Mas como esses príncipes e princesas casavam entre si, já no século XV só existem dois reinos, Aragão e Castela. E aí os dois príncipes desses dois reinos, em Castela, a princesa Isabel, Isabel de Castela. E em Aragão, Fernando de Aragão. E os dois se casam. E aí a união entre Castela e Aragão, Navarra e Leão, cria em 1469 a Espanha. Então você tem Portugal, Espanha, já teve a França e a Inglaterra unificada. O livro, não é, vai falando então sobre absolutismo e explicando, não é, como o poder dos reis vai se centralizando e aumentando e aumentando e aumentando até praticamente não ter limite. E aí algumas pessoas vão escrever sobre o poder dos reis. Thomas Hobbes, o livro fala. Thomas Hobbes, sim, o professor de filosofia também falou sobre Thomas Hobbes, né, em filosofia política. Escreveu um livro, o Leviatã, em que ele diz que no começo da humanidade os homens viviam sem lei e sem ordem, e um matava o outro. O homem era o lobo do homem, homo hominis lupus. Então os homens resolveram fazer um contrato, escolher entre eles alguém que os governasse, que criasse leis, que colocasse aquela sociedade desorganizada em ordem. E assim surgiu o primeiro monarca e o primeiro Estado, a primeira sociedade dividida em governantes e governados. Thomas Hobbes é um teórico. Maquiavel, professor de filosofia, deve ter falado sobre Maquiavel. É outro teórico sobre o poder absolutista. Não é? Outro teórico, Jean Bodin e Jacques Boissier. Não é? O livro fala sobre Jacques Boissier, mas o professor de filosofia deve ter falado também sobre Jean Bodin. Os dois foram da mesma época, né? O século XVII. Eles defendiam a ideia de que os reis governam porque Deus escolhe os reis. É o direito divino dos reis. Os reis governam porque Deus quer que eles governem. O direito divino dos reis. Então você percebe que existiam teóricos para justificar aquele poder absurdo que os reis possuíam. Nesse mesmo capítulo se fala sobre o mercantilismo, que a gente estudou na ficha, não é?
É só para a gente recordar. Aí vem as características do mercantilismo. Primeiro, dizendo o que é mercantilismo: conjunto de ideias e práticas econômicas por meio das quais as monarquias europeias esperavam conseguir poder e riqueza para o Estado. E, claro, para o soberano, para o rei. Absolutismo e mercantilismo, portanto, estão imbricados, estão coladinhos, juntos, não dá para separar. Características do mercantilismo: metalismo, acúmulo de metais preciosos. Balança comercial favorável, vender mais do que comprar. Protecionismo, evitar que produtos estrangeiros sejam vendidos no meu país, concorrendo com aquilo que eu fabrico aqui. Portugal produz vinho, a França também. E aí? O vinho da França vai chegar mais barato a Portugal que o vinho de Portugal produzido ali? Não. Então eu crio uma série de impostos para que o preço do vinho da França em Portugal seja mais caro que o vinho de Portugal, para obrigar os portugueses a comprarem vinho português. É óbvio que os ricos vão poder comprar o produto estrangeiro. Então, na prática, isso não funcionava assim, o protecionismo. Balança comercial favorável, metalismo, protecionismo, monopólio. Todas as atividades econômicas eram monopólio do Estado, do rei. Você não podia abrir nenhuma empresa sem a permissão real. Mas é lógico que o rei não pode controlar tudo. Então, o que fazia o rei? Transferia para a burguesia parte das atividades que o Estado não podia assumir. Muitos reis transferiram a colonização para particulares, as chamadas companhias de comércio e navegação, companhias de colonização. Os ingleses criaram 13 colônias, muitas das quais foram feitas, montadas por companhias de comércio. Companhias de comércio controlavam a produção e a comercialização de determinados produtos. O açúcar brasileiro era controlado pelos holandeses, pelos banqueiros belgas da Antuérpia e pelos comerciantes de Amsterdã, na Holanda. Tá vendo? Então, o Estado controlava tudo. Aí o capítulo fala sobre os principais reis absolutistas que existiram. E lógico, Luís XIV, o rei Sol da França, não pode faltar. Então, se fala sobre o rei Sol. E aí se diz que foi durante o governo de Luís XIV, o rei Sol, que o ministro das Finanças, o ministro da Economia, Jean-Baptiste Colbert, inventou o mercantilismo de produzir artigos de luxo. A França iria produzir artigos de luxo em alimentos, queijos, vinhos, embutidos, defumados, em tecidos, o brocado, a seda, o damasco, o veludo, produtos de luxo do dia a dia, do cotidiano, louças, porcelanas, cristais, vidros. Então a França iria se especializar em perfumes. A França iria se especializar, né, na produção de artigos para uma camada rica. Os reis da Inglaterra, Elizabeth I, aquela do retrato logo no início do capítulo, e os sucessores de Elizabeth, né, perceberam que era muito mais vantagem. Você não vai poder concorrer com a França em artigos de luxo. Então vamos produzir artigos baratos. Eu não posso vestir veludo, mas eu posso vestir uma roupa de algodão comum. Então os ingleses passam a fabricar algodão comum. Eu não posso comprar a porcelana francesa, cara, o cristal francês, mas eu posso comprar, né, a porcelana inglesa mais barata, e em vez do cristal eu posso comprar o vidro. Tá vendo? Os ingleses vão se especializar em popularizar aqueles artigos que só os ricos podiam ter. Agora vamos produzir isso em larga escala e aí todos poderão comprar. O capítulo continua falando do mercantilismo na Espanha, que começou com o metalismo,
os espanhóis descobriram logo aqui, não é? Na verdade, os espanhóis não descobriram. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram grandes civilizações. Os maias, os astecas, os incas. E essas civilizações já utilizavam os metais preciosos, o ouro e a prata, em enorme quantidade. Então, os espanhóis chegaram aqui, destruíram essas civilizações, né, matando os governantes dessas civilizações e submeteram os sobreviventes à escravidão e passaram a controlar as minas de ouro e de prata que essas civilizações possuíam, né? É o metalismo, também conhecido com o nome de bullionismo, porque a palavra bullion em inglês quer dizer lingote de metal precioso, porque o ouro e a prata, né, eram fundidos em formas de barra, feito um pedacinho de chocolate, né, barra de chocolate. Eram os lingotes, bullion, daí o nome bullionismo, que é o metalismo. Com a decadência da mineração, não é? Já no século XVII, os espanhóis tiveram que buscar outra forma de ganhar dinheiro. E aí passaram a plantar açúcar, fumo, algodão e exploraram os produtos tropicais que já existiam. O cacau, né? O algodão, o fumo, o cacau, o chocolate, a batata, o tomate, o feijão, o milho. Tudo isso eram produtos que existiam aqui nas Américas. A gente só descobriu comida de milho quando a América foi descoberta. A gente só descobriu o chocolate quando a América foi descoberta. O tomate, o feijão, a batata, que a gente chama inglesa, de inglesa não tem nada, a batata é americana, tá vendo? Então, a Espanha começou a ganhar dinheiro com a agricultura tropical. A mesma coisa que fez Portugal aqui, né? Com o açúcar, o algodão e o fumo. Na Inglaterra, esse mercantilismo de produzir coisas baratas, acessíveis a todos, produzir em larga escala, foi chamado de industrialismo. Mas a Inglaterra também praticou muita pirataria, roubando ouro e prata dos navios espanhóis, roubando especiarias aqui nos portos portugueses no Brasil. Os espanhóis também tiveram, os franceses também patrocinaram muitos piratas que atacaram o Brasil. Eram, na verdade, nobres, não eram piratas. Como é que a gente chama? Corsários. Corsário é um nome bonito para indicar ladrão de luxo. Os corsários eram financiados pelos reis. Nicolau de Rand de Vieillon atacou o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, para fundar uma colônia francesa em terras portuguesas, né? Aquele menino Daniel Latouche, senhor de La Ravardière, atacou o Maranhão para fundar La France Equinocciale, a França equinocial. James Lancaster, Thomas Cavendish, são piratas ingleses que estiveram aqui em Recife, na época o nosso porto era em Olinda, em Salvador e no Rio de Janeiro várias vezes, saqueando as cidades litorâneas brasileiras, roubando especiarias, caixas de açúcar, por exemplo, né? Então a pirataria acompanhou isso. Os holandeses eram mais profissionais no mercantilismo, né? Criaram companhias de comércio, grandes bancos financiadores, né, para a exploração. Sem ter muitas colônias, a Holanda ganhava dinheiro transportando produtos das colônias dos outros para os portos europeus. A Holanda ganhava mais dinheiro com o açúcar do Brasil do que os portugueses e do que os senhores de engenho. Exatamente aquele ditado popular que diz: o bom bocado não é sempre para quem faz, mas para quem come. Às vezes você trabalha muito e é um outro que lucra com o seu trabalho. Muito bem, aí o capítulo segue falando sobre as monarquias ibéricas e aí vem
as grandes navegações. Mas eu vou falar sobre as monarquias ibéricas e as grandes navegações numa outra aula, porque aí a gente vai falar também sobre a colonização das Américas, que foi assunto do ano passado e do segundo ano. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, então.